Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para estudar a Escola Dominical, a revista Compromisso, onde nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre a igreja avançando como a primeira viagem missionária. Lembra de a gente pensando no texto, né? Ser-me-eis testemunhas, a receber o poder do Espírito Santo, e sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Então, a igreja tinha avançado Jerusalém, Judéia, Samaria, chegou a Antioquia e dali agora a igreja vai avançar além. Vamos avançar um pouquinho mais. E aí, para você ter um projeto missionário, a primeira coisa que você tem que fazer é orar, pedir a Deus orientação. A igreja estava olhando, provavelmente, onde ela podia chegar levando a palavra de Deus. E aí o que acontece? Agora, a igreja, todo o projeto de Deus, ele é feito através de oração. Oração, jejum, para que Deus mostre o que quer fazer. E aí a gente vai ver, nesse capítulo 13 de Atos, que antes dos missionários avançarem ao campo, eles têm que tomar uma decisão muito séria. E vamos ver isso aqui juntos. Ó, capítulo 13, verso 1. Na igreja que estava em Antioquia, que vai ser a igreja missionária a partir daqui, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Manaém, que foram criados com Herodes, e Saulo. Eles serviam ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo para eles: separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então eles foram ungidos, né, foram consagrados, Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé, para o projeto que Deus queria colocar para eles, que era um projeto de missões. E aí eles vão avançar, saindo já ali de Antioquia, avançando para outras cidades. Então, a primeira coisa importante a gente ver é que a obra é divina sobre a responsabilidade da igreja. A igreja vai consagrar e vai enviar, mas a obra é divina. Segundo colocação, a gente já vê no verso 4. E esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e ali navegaram para Chipre. Quem envia é o Espírito Santo. O chamado é o Espírito Santo que dá. É igual o convencimento. Você prega a palavra de Deus para as pessoas, mas quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem que estar nesse negócio. Então por isso a obra missionária é uma obra dirigida pelo Espírito Santo, que a gente vê no capítulo, no versículo 2 e nesse versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e ali navegaram para Chipre. Verso 5, aí eles vão chegar a Salamina. Lembra que quando a gente estava falando na semana retrasada sobre os apóstolos, Barnabé, depois ele vai ser morto nessa cidade. Segundo a tradição cristã, ele é apedrejado nessa cidade de Salamina, depois, em outro momento. Não está relatado no livro de Atos isso. Tem o relato do apedrejamento dele que a gente vai ver aqui, daqui a pouquinho. Mas essa questão de que ele vai morrer como Marte é depois, segundo a história cristã. Então, chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinha também João como cooperador, apóstolo João. Então, como é que eles faziam quando eles iam evangelizar um lugar novo? Eles faziam um padrão. Eles começavam a evangelizar sempre na sinagoga. Então, eles chegavam na sinagoga, porque eles eram judeus, e aí ali eles começavam um projeto missionário de ensinar Jesus Cristo para as pessoas, a cumprir as escrituras. É esse o trabalho que Paulo, aqui nesse momento aqui, Paulo, Barnabé e João, né? Depois Paulo e Barnabé vão continuar fazendo. Vamos lá, olha o que ele fala aqui. Chegando lá em Salamina, eles vão para a sinagoga dos judeus, e aí acontece, verso 6. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus.
o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. E então, esse Sérgio Paulo era um homem que queria ouvir sobre o Cristo, ele estava empolgado, querendo ouvir mais sobre a palavra de Deus. Olha o que acontece aqui nesse texto. Ó. Então estava lá o procônsul Sérgio Paulo, querendo que Paulo falasse de Jesus. Né? Aí, verso 7, estava lá o procônsul, um homem prudente, estava chamando a si Barnabé e Saulo, procurando muito ouvir a palavra de Deus. Mas o Elimais, aquele Bar Jesus, o encantador, ele começa a atrapalhar a conversa quando Paulo e Barnabé queriam mostrar o plano de salvação para o procônsul. Então ele procurava atrapalhar ele o tempo inteiro. Aí chega uma hora que Paulo perde a paciência, que está no verso 9, e fala o que acontece. Aqui, ó. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, lembra? Saulo, nome hebraico, e Paulo, nome grego, ou também latim, né, de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixa os olhos para ele e diz assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Porque quando Paulo falava de Jesus para o procônsul, ele atrapalhava. E aí o que Paulo fala mais? Ó, eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e ele estava andando à roda, buscando a quem guiasse pela mão. Então ele ficou cego por um período, né? Porque Paulo falou para ele: ó, vai ficar cego para você parar de lutar, atrapalhar as coisas de Deus. E olha o que acontece no verso 12. Então o procônsul, vendo o que aconteceu, ficou maravilhado com a doutrina do Senhor e se converteu. Então esse procônsul se converte. Eu acho que uma coisa interessante também que falar, que aproveitar que aqui na escola dominical a gente tem que aprender. Lembra que o nome Paulo, alguns autores atribuem até que poderia ser uma homenagem de Paulo, adotando mais esse nome Paulo por causa desse procônsul Sérgio Paulo, né? Mas eu praticamente acho que era uma forma de Paulo se apresentar para as pessoas, aos judeus. Ele se apresentava como Saulo, nome hebraico, e aos gentios como Paulo, o nome dele é grego, né? Então o procônsul ali fica maravilhado com a doutrina. E aí, verso 13, e partindo para Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegam a Berge, na Panfícia. Mas João aparta-se deles e volta para Jerusalém. Então, o início da viagem missionária. A gente aprende três coisas importantes. Primeiro, que a obra missionária ela é divina, mas a responsabilidade da igreja. A igreja é quem envia. Segundo, a obra missionária é dirigida pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convoca, que chama as pessoas para o ministério. E terceiro, a obra missionária é feita por obediência. Paulo e Barnabé obedecem o chamado de Deus e vão fazer o projeto missionário. E fazem tudo como Deus queria que eles fizessem. Eu botei aqui mais uma vez um mapa da primeira viagem missionária para você ter uma visão, quando vê as cidades, que é muito nome de cidade, nomes diferentes, e a gente não consegue visualizar isso. Então, isso aqui abre um pouquinho a nossa mente, né? Então, você se posiciona através do mapa. Então, só para facilitar. E aí, eles vão agora para Pisídia, uma outra cidade, Antioquia da Pisídia, onde Paulo e Barnabé vão ter a oportunidade de pregar um outro sermão muito interessante, que a gente vai ver aqui a partir do verso 13, de Atos 13, aliás, verso 14. Então eles chegam a Perge e chegaram a essa outra Antioquia, da Pisídia. E onde eles vão? Para a sinagoga de novo. Entram na sinagoga no dia de sábado e sentam-se ali. E aí, assim, interessante que eles não vão perder a oportunidade, né? Deus dá a oportunidade, abre as portas onde você menos imagina. Olha o que acontece aqui, olha aqui, verso 15. E depois da lição da lei dos profetas, eles perguntam para eles aqui, ó, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, tem alguma palavra de consolação para o povo? Então falai. Então, o que Paulo mais queria e Barnabé era uma oportunidade para falar de Jesus. E aí
eles oferecem aquela oportunidade para eles. Então ele vai lá e vamos falar, aproveitar a oportunidade, né? Porque Jesus é que abre as portas, né? Ele tem a chave que ele abre a porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Então aí com essa oportunidade, o que eles vão fazer? Vão levantar-se e vão pregar. Verso 16. Levanta-se Paulo, pede silêncio com a mão, né? Assim, ó. Homens israelitas, os que temeis a Deus, ouvi. Aí ele começa a explicar desde lá do Velho Testamento até chegar em Jesus. Olha o que ele fala aqui, ó. O Deus deste povo Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com o braço poderoso os tirou de lá. Vamos lá, vamos relembrar, né? Teve uma fome no mundo, e aí José era governador do Egito, leva a família para morar no Egito. Só que eles moram lá 400 anos, José já tinha morrido, surge um novo faraó que nem sabia mais da história de José, e aí o povo de Israel fica escravizado no Egito, mas Deus tira ele de uma forma sobrenatural, através de Moisés, com as 10 pragas do Egito, o mar vermelho se abrir, tudo que a gente viu. E aí ele continua, no verso 18, suportou os seus costumes no deserto, onde eles passam 40 anos no deserto. Destruiu as 7 nações da terra de Canaã para dar a eles aquela terra prometida. Verso 20, depois disso, por quase 450 anos, deu-lhes juízes, que começou com Moisés, depois Josué, aí vem uma sequência de juízes até o último juiz, que foi Samuel. E Samuel vai ungir agora os reis de Israel, que vai começar com Saul, que é da mesma família, lembra, de Saulo, por isso que o nome é parecido, Saulo e Saul, porque eles são benjamitas, lembram disso? Falamos disso na semana retrasada. E aí, até o profeta Samuel, ele vai ungir os reis, aí começa agora com os reis, o período monárquico. Olha aqui, ó. Depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Quando esse foi retirado, levantou-se um rei, que é Davi, o qual também deu testemunho, e disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência de Davi, que era da tribo de Judá, lembra? Da descendência de Judá, leão de Judá. Conforme a promessa, Deus levantou a Jesus como Salvador de Israel. Então ele vai explicando desde lá da origem até chegar ali. Ó. Ele aproveitou a oportunidade para explicar, resumir o Velho Testamento até chegar a Jesus. Tendo primeiramente João, lembra, João Batista, antes da vinda dele, pregando a todos os povos de Israel o batismo do arrependimento. Lembra? Vós que clamam no deserto, preparai o caminho para o Senhor. João Batista, é o mesmo que vai batizar Jesus. João Batista, ele era descendência de Levi. O pai dele era sacerdote no templo. Né? Então, um sacerdote, né? E depois vem o rei, Jesus. Interessante essa forma de pensar isso aí. Então, primeiramente João, antes da vinda dele, pregando a todos o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse, quem pensaste que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem eu não sou digno nem de desamarrar as alparcas dos pés ou as sandálias. E aí ele vai falar, homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, os que dentre vós temem a Deus, e a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Verso 27, ele vai começar a ser específico aqui com o plano de salvação para aquele povo. Por não terem recebido a este, Jesus, né, os quais habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes o condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados, principalmente o profeta Isaías, né, que vai falar, né, que Jesus ia morrer por causa de todos os nossos pecados, principalmente Isaías 53, né? E aí ele vai falar aqui, ó, se cumprindo nele a voz dos profetas que se lê todos os sábados, e embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Verso 29. E havendo eles cumprido todas as coisas
que dele estavam escritas, né? Você vai ver lá as profecias da primeira vinda de Cristo, todas se cumpriram, todas. E aí, de forma precisa. Exatamente por isso que a gente está aguardando agora o cumprimento das próximas profecias, que é a volta de Cristo. Deus vai voltar. E a igreja tem que estar preparada para isso. Então, ele havendo cumprido todas as coisas dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram numa sepultura. Né? Lembra? Jesus morreu na cruz. Mas depois Deus o ressuscitou dentre os mortos, no terceiro dia. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Verso 33, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje eu te gerei. Verso 34, e ele o ressuscitaria dentre os mortos para que nunca mais tornar a corrupção. Disse assim, as santas e fiéis bênçãos de Deus vos darei. Por isso também em outro salmo diz, não permitirás que o seu santo veja a corrupção. Porque na verdade Davi, no seu tempo, serviu conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção. O seu corpo se destruiu, né? Se você for lá na tumba de Jesus, Jesus não tem nada, Jesus está vazia. Mas se você for abrir a tumba de Davi, está lá os ossos, se tem ainda algum pó, ou só pó. Por quê? O corpo de Davi viu a corrupção, diferente do corpo de Jesus, que não viu a corrupção. Jesus ressuscitou, venceu a morte, e o corpo dele não viu a corrupção, né? A corrupção do corpo, né? Aí verso 37, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu, ou seja, Jesus. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que este, que é Jesus, se vos anuncia a remissão dos pecados. E todo aquele que pela lei de Moisés não pusesse ser justificado, por ele, por Jesus, é justificado todo aquele que crê. Parar um pouquinho aqui. Vamos só caminhar um pouquinho nesses versículos aqui. Então, a quem Deus ressuscitou, porque não tinha nenhuma corrupção, é Jesus. E esse, Jesus, é anunciado a remissão dos pecados. Aí no verso 39, de novo. E tudo que, pela lei de Moisés, não pusesse ser justificado, por ele, por Jesus, é justificado todo aquele que crê. Bom, eu já falei isso na minha classe, mas vou falar aqui para ver se você consegue captar dessa forma bem clara. Imagina a lei. A lei é como se fosse um espelho. A lei, as práticas judeus, é como se fosse um espelho. Quando você olha a lei, você vê aquilo que você não está cumprindo na lei, você vê que está errando. É a mesma coisa um espelho. Eu olho o espelho e eu vejo o que está sujo em mim, o que está errado. Mas eu não consigo, com o espelho, limpar a sujeira do meu rosto. Eu consigo ver onde estou errado, mas eu não consigo limpar a sujeira. Isso é o espelho. A lei, exatamente isso. Quando eu olho a lei, eu vejo onde estou errado, mas eu não consigo me purificar pela lei. Só existe uma forma de eu me purificar, lavando. Para tirar a sujeira é lavando. E o que vai fazer com que eu lave e tire o pecado de mim é o sangue de Jesus. E isso é exatamente o que o autor quer dizer aqui Lucas está dizendo aqui nesse texto de Atos. Ó, por meio deste se vos anuncia a remissão dos pecados. Continuando. De tudo o que, pela lei de Moisés, não puseste ser justificado, por ele, por Jesus, é justificado todo aquele que crê. Então, se credes, verás a glória de Deus. Se crê, aquele que crê, está salvo. Né? João também fala isso. Aquele que crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Verso 40. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito pelos profetas. Verso 41. Vede os desprezadores e espantai-vos, e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, ora, tal que não crereis.
e se alguém vou-la contar. E aí no verso 42 ele vai avançar sobre isso. Aí o verso 42 diz: e saindo os judeus da sinagoga e os gentios rogaram que no sábado seguinte ele continuasse contando aquelas coisas, porque eles ficaram impactados com isso. Como é que eu posso ser salvo? Como é que eu posso ser purificado dos meus pecados? Então, e aí o Paulo e Barnabé vão, no próximo sábado, continuar pregando sobre isso. Só que há uma reação dos judeus contra isso. Por quê? Porque ele estava mostrando que a salvação era em Cristo e não pelas práticas judaicas. E aí os judeus daquele lugar não gostaram muito disso. Então, voltando aqui ao versículo 42, a reação dos judeus. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogam que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava que permanecessem na graça de Deus. No sábado seguinte, ajuntou-se quase a cidade inteira para ouvir a palavra de Deus. Todos ficaram impressionados com aquilo. Há esperança de salvação. Queriam ouvir mais sobre Cristo. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemavam e contradiziam o que Paulo falava. Verso 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: é mister que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não julgais dignos de vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Lembrando, voltando ao mesmo texto que João vai dizer lá no capítulo 1, que fala aqui sobre Jesus, né? O verbo se fez carne, habitou em nós e vemos a glória do jeito de Deus. O verbo, Jesus. Ele vai dizer aqui: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. A saber, aqueles que creem em seu nome. Então, aquele que crê em Jesus é filho de Deus. Então, Paulo e Barnabé estão dizendo exatamente isso aqui. É mistério que a vós fosse pregado o evangelho primeiro. Mas visto que vocês estão rejeitando e não vos julgais dignos de vida eterna, eis que voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim não o mandou. Eu te pus para a luz aos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Então aí Paulo vai dizer aqui, eu fui chamado para ser luz aos gentios, anunciar a luz de Cristo aos gentios, para a salvação até os confins da terra, para cumprir a profecia que Jesus disse lá em Atos 1, recebereis poder e ser-me-eis testemunhas de Jerusalém, Judéia e Samaria aos confins da terra. 48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a Deus. E creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas o inimigo nunca está satisfeito quando a palavra de Deus está crescendo e as pessoas estão aceitando Jesus. Vai acontecer o quê? Perseguição. E aí os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade os levaram a perseguir Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. O que eles fizeram? Paulo e Barnabé sacudiram, porém, os pós dos seus pés e partiram para uma outra cidade, que é a cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo porque conheceram o plano de salvação. As pessoas que creram em Jesus ali. Quarto tópico da lição, ele vai falar sobre o êxito da pregação. O êxito da pregação está em Atos 14, de 1 a 25. E aí eles vão para a cidade de Icônio, né? Lembra? É um monte de nome de cidade difícil, é complicado, né? Então, mais uma cidade de Icônio, por isso que eu coloquei um mapa ali para a gente nos posicionarmos. Então, você está lendo a Bíblia, está com dificuldade de entender o nome da cidade, no final da Bíblia tem lá os mapas das cidades. Dá uma olhada ali, você vai ver as cidades para você ter uma visão da região, né? Uma visão geográfica daquela região. É interessante isso. Em Icônio, por isso eu botei na minha casa, tenho lá no meu escritório, onde eu fico estudando, eu tenho lá um globo e eu fico olhando para ter uma ideia de onde, que lugar que é aquele ali, para
para facilitar a minha posição geográfica, né? E aí sim conseguir entender melhor de onde que está se falando o texto. Então, continuando lá, em Atos 14, verso 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, lembra que a gente falou isso, eles iam sempre pregar onde primeiro? Na sinagoga. Então ele vai para a sinagoga judaica. Ali eles falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus quanto gentios. Mas os judeus que não aceitavam crer ficaram irritados e começaram a instigar outros gentios também contra eles. Verso 3, Paulo e Barnabé passam bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor e confirmava a mensagem da sua graça. Né? O que é graça? Graça é o quê? Aquilo que Deus te dá que você não merece. Graça. E misericórdia. Deus não te dá aquilo que você merece, que é condenação. Então, Paulo vai pregar corajosamente a graça para aqueles discípulos, para aquelas pessoas ali. Então, as pessoas que confiavam na mensagem da graça viam as maravilhas e os sinais que eles realizavam ali. Verso 4. E o povo da cidade ficou dividido. Parte estava apoiando os apóstolos e parte estava a favor dos judeus. Versículo 4. E aí ocorre no verso 5 uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com os seus líderes, para matar Paulo e Barnabé. Eles não estavam satisfeitos com aquilo, não. Verso 6. E quando eles souberam disso, o que eles fazem? Eles vão sair dali, né? Eles fogem para a cidade de Licaônicas, de Listra e Derbe, e aos seus arredores, onde continuam a pregar as mensagens de boas novas. Então, quando eles fugiam de algum lugar, eles não ficavam escondidos, eles continuavam pregando em outros lugares, pregando o plano de salvação para todo mundo. Quando eles chegam na cidade de Listra, eles viam um homem paralítico dos pés desde o nascimento. O homem era aleijado desde a infância. E vivia ali sentado e nunca tinha andado. Aí, olha que eu achei muito legal aqui. A gente lembra quando a gente estudou ali em Atos, que quando Pedro entra dentro da sinagoga, ele chega para o mendigo e fala assim para ele, né? Olha para nós. Aí o mendigo estava esperando receber uma esmola, e aí ele falou, não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus, né, Nazareno, anda. Aí ele começa a andar, a pular junto com eles. Ali a fé era só de Pedro. O homem nem sabia, nem imaginava na cabeça dele que ele pudesse ser curado. Agora aqui é um pouco diferente. Olha aqui no verso 9, olha o detalhe. Eu fico impressionado da riqueza de detalhes que a Bíblia mostra pra gente. Aqui, ó. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, ou seja, o homem acreditava que poderia ser curado. Então Paulo olha para ele e vê que ele tinha fé. Aí ele diz em alta voz, levanta-se, fica de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. E as pessoas daquele lugar ali, quando eles viram o que Paulo fizera, eles começaram a gritar na língua deles lá, a língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana e começaram a achar que Paulo e Barnabé eram deuses. Aí ele bota o nome de Barnabé de Zeus e de Paulo de Hermes, né? E aí, o que acontece? O deus lá do sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, ele trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, verso 13, né? Porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé. E aí Paulo e Barnabé veem aquilo, eles ficam constrangidos, e o que eles fazem? O verso 14, eles se humilham. Era a prática dos judeus, né, de se humilhar, era rasgar as roupas, né? Então eles rasgam as suas roupas e correm para o meio da multidão e gritam, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, né? Não tem que cultuar a gente, não. Estamos aqui trazendo as boas novas para vocês. Que boas novas são essas? Dizendo que se afastem dessas coisas vãs, de adorar esses deuses errados, e voltem ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há. Então ele está dizendo, ó, creiam no Deus que criou tudo, o Deus Todo-Poderoso. Não, e parem de fazer essas práticas. Aí ele vai continuar pregando para eles. Ele fala aqui, ó, no passado, Deus permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu, colheitas no seu tempo certo, concedeu-lhes sustento, fartura,
enchendo de alegria os seus corações. Apesar dessas palavras, apesar de que Paulo estava falando ali, eles tinham dificuldade e eles continuavam querendo oferecer sacrifícios a Paulo e a Barnabé. No verso 19, então alguns judeus chegaram a Antioquia e Icônio e mudaram o ânimo da multidão e começaram a estimular eles para contra Paulo e Barnabé. E aí o texto diz aqui, eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Então eles apedrejam Paulo e deixam Paulo como se estivesse desmaiado, né? Pensando que estava morto. Quando os discípulos se ajuntam e vão lá buscar Paulo, achando até que ele estava morto, aí Paulo se levanta de novo e faz uma coisa que ninguém consegue imaginar. Você vai numa cidade, todo mundo te apedreja e tenta te matar, o que você vai fazer? Você vai fugir para bem longe dali. Mas Paulo não. Paulo, o que ele faz? Paulo ele se levantou e volta à cidade. E no dia seguinte, ele e Barnabé partem para Derbe. Eles quebram tudo quanto é paradigma que eu posso imaginar, né? Eles apedrejados, voltam para a cidade, aí depois, no dia seguinte, que eles vão para Derbe. E aí no verso 21, eles pregam as boas novas naquela cidade e fizeram ali muitos discípulos. E aí depois, o que eles vão fazer? Vão voltar para as outras cidades que eles foram perseguidos para fortalecer a fé daqueles irmãos. Então eles voltam para Listra, Icônio e Antioquia. Por que eles vão para lá? Fortalecer os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E aí Paulo e Barnabé, o que eles vão fazer? Eles têm que preparar sucessores para eles, pessoas para continuar o ministério deles dali, porque eles pregaram o evangelho ali, mas eles vão avançar para o ministério em outros lugares. Aí eles vão designar presbíteros em cada igreja. Verso 23. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Então eles vão lá, designam pessoas para presbíteros naquela igreja. E aí eles avançam para o projeto missionário que Deus colocou no coração deles. E aí eles vão passar, no verso 24, para Pisídia e a Panfilha. Nomes muito fáceis de botar, muito bom para você botar no seu cachorrinho de estimação. Né? Vem cá, Pisídia e Panfilha. Ótimos nomes, né? Se você tiver criatividade. E tendo pregado a palavra em Berge, desceram até a Atália. E aí vai chegar o fim da primeira viagem missionária. Vamos ver o resultado disso. Verso 26. De Atália navegam de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora havia completado. Então, eles vão voltar para Antioquia. Chegam ali, reúnem a igreja e relatam tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como Deus abriu a porta para anunciar a fé para os gentios. E aí eles ficam ali muito tempo com os discípulos, né? Então, muito interessante eles colocarem, a gente chega lá na sinagoga e aí o pessoal chega para a gente e oferece para a gente ter a palavra de pregar. Aí a gente prega Jesus para eles de uma forma incrível, né? E aí eles mostram o que Deus fez ali, quantas pessoas se converteram, que ele consagraram pessoas para o presbitério, dando relatório para a igreja de Antioquia. Conclusão. As perseguições, as aflições, as necessidades, nada disso vai impedir que a obra do Senhor avance. Então, Paulo e Barnabé, a gente vai ver, continuando as próximas, segunda viagem, terceira viagem missionária, eles são perseguidos, mas a obra do Senhor, ela continua avançando, porque Deus amou o mundo e quer salvar todo mundo. Então, o evangelho tinha que chegar até os confins da terra e tem que chegar. Então, apesar das tribulações, das perseguições, a gente tem que continuar fazendo missões e levando a palavra de Deus a todo mundo. Que Deus nos abençoe, tenhamos um domingo abençoado na presença do Senhor. E semana que vem nós vamos continuar a igreja avança, segunda viagem missionária. Vai ser para domingo que vem. Deus abençoe a todos.